Oi, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Meus irmãos, nós estamos começando aqui mais uma transmissão, mais um culto, diretamente aqui da nossa casa, no Frade, né? A Igreja de Cristo vem proclamar, anunciar, adorar, louvar e bendizer ao Senhor, pregar a palavra, né? Ministrar sobre a vida daqueles, né? Que buscam, através dessa instrumentalidade também, uma direção, uma resposta, alimento, água, descanso, abrigo. E eu desejo que assim Deus ministre a sua vida, que você ache, né, nessa experiência, esse conforto, esse alimento, esse abrigo que nós tanto precisamos, né, que a nossa alma anseia. Desejo um restante de noite abençoada. Uma noite de uma experiência maravilhosa, extraordinária na presença do nosso Deus. Hoje, segundo domingo de dezembro, dia 13, né, de dezembro, no meio batista se comemora o dia da Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de revelação de Deus, né? Para nós, a Bíblia é a nossa única autoridade em questões de fé. A revelação completa e total, inerrante, infalível da parte de Deus. A Bíblia é o livro da nossa vida, a Bíblia é o livro do nosso coração, o livro da nossa fé. É a lâmpada para os nossos pés, como diz ela mesma. É a luz para o nosso caminho. A Bíblia é o livro inspirado por Deus, escrita por homens, na verdade, que Deus usou, homens santos, que nunca produziram nada por conta própria, como diz a palavra em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados, soprados, né, por Deus, como Deus queria que eles fizessem. E assim, de Moisés a João, a Bíblia foi costurada, construída por 1.600 anos, 66 livros, sem nenhuma contradição. 40 homens escreveram em tempos, lugares, línguas diferentes, a mesma revelação, até que na plenitude dos tempos Deus se revela em Cristo. A Bíblia viva, a Bíblia encarnada, o verbo que se faz carne. Mas toda a Bíblia escrita é útil, é inspirada por Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir o homem de Deus, para que esse homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, hoje celebramos a Bíblia, damos graças a Deus por esse livro bendito, por esse livro maravilhoso, e te incentivamos a buscar conhecer mais desse livro. A gente ensina aqui na Bíblia, né, usando o método da mão, né, usando os dedos, para lembrar que a gente aprende a Bíblia assim, ó, ouvindo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai despertar para Deus ouvindo a palavra de Deus, não palestras de homens, mas a palavra de Deus, né? Às vezes um cântico, ela prepara seu coração para aquilo que Deus vai falar na palavra, mas a fé vem pelo ouvir a palavra, e é por isso que nós pregamos, para que mais pessoas ouvindo sejam salvos. E a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo, todo aquele que crendo em seu coração, confessando com sua boca. A fé vem pelo ouvir. Aprender a Bíblia a gente aprende ouvindo. A gente aprende também a Bíblia lendo, o nosso contato direto, né? Exercitando esse sentido da visão, né? A audição, a visão. A Bíblia se aprende lendo a Bíblia. Se aprende a Bíblia também meditando nela. Você leu, você ouviu, você medita nela, você fica mastigando, você fica refletindo nela, e você fica buscando o que Deus quer falar na sua vida através dela. E você também aprende a Bíblia memorizando, guardando no seu coração. Deus instruiu antigamente aos antigos para escrever, colar nas paredes, nas portas, no mobiliário da casa, falar para as crianças, ensinar, deitado, andando, sentado, né? Então, ouvir, ler, estudar, meditar, né? Memorizar
e principalmente aqui, ó, praticar, né? Ninguém pode se gabar de ter a Bíblia na cabeça, porque ainda que isso seja uma vantagem, muito maior vantagem é quem só sabe um único versículozinho e pratica. Jesus falou, se nós sabemos essas coisas, seremos bem-aventurados se nós praticarmos. A Bíblia é um livro de prática de vida, de prática de fé. E é isso que Deus espera de nós, que a nossa fé não seja uma fé teórica. É preciso haver essa conexão entre fé e as obras, a teoria e a prática, né? Aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive. Então celebramos a Bíblia que chegou até nós por uma longa história. Chega a ser novo esse momento que nós vivemos, de todo mundo poder ter uma Bíblia, mesmo as crianças. Homens de Deus morreram sonhando um dia ter acesso à Bíblia. E hoje nós podemos ter a Bíblia, acessar pelos meios, pelas ferramentas digitais, pelos celulares, né? Por computador, enfim, pelos tablets, enfim. E graças a Deus pelos preços, pelas edições populares da Bíblia, pelas traduções, e graças a Deus que mais povos do mundo, né, têm acesso a essa palavra bendita. Glória a Deus por isso. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos orar e vamos consagrar a Deus o nosso culto. Vamos pedir a Deus que receba o nosso culto e vamos também revisitar nosso coração, pensamentos, sentimentos, né? Às vezes a gente chega para o culto, de uma forma que não é bem a forma que a gente deveria chegar. Ou a gente chega distraído, ou preocupado, ou chateado, ou frustrado, enfim, ou às vezes alguma sujeira no coração. Então é muito importante que, se tiver alguma coisa para ser tratada, algum pecado a ser confessado, que você possa pedir a Deus: Senhor, trata meu coração, que eu quero estar limpo e puro na Tua presença. Eu quero achar graça aos Teus olhos. Eu quero que a Tua palavra ache lugar na minha vida. Eu quero ouvir, limpa meu ouvido. Eu quero Te entregar um presente, receba. Então é isso. Que Deus ache graça na sua vida, que o seu coração esteja limpo, seus ouvidos, seus olhos, seus pensamentos, seus sentimentos, suas motivações. Vamos falar com o Papai do Céu? Ó nosso Deus, nosso Pai bendito que está nos céus. Pai, Teus filhos vêm Te adorar, Pai. Teus filhos vêm Te dizer que Te amam, Deus. Porque Teus filhos sabem que são amados, Deus. Pai, nós sabemos que Tu nos amas, ó Deus. Pai, Teus filhos vêm proclamar a Tua grandeza, a Tua salvação, a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua graça infinita, ó Deus, a Tua longanimidade, a paciência que o Senhor tem com os homens. Os Teus filhos vêm anunciar a boa vontade, meu Deus. Pai, sobretudo, os Teus filhos vêm buscar alimento, os Teus filhos vêm buscar descanso para as suas almas. E é assim que estamos aqui, ó Deus. Nós queremos Te entregar também, Pai, o nosso coração, o nosso melhor, o louvor de nossos lábios, a gratidão do coração, entregar a Deus de corpo e alma, ó Deus, todo o nosso ser. Deus, nós Te pertencemos porque o Senhor nos fez, o Senhor nos formou, o Senhor formou, meu Deus, cada ossinho, cada ligamento, cada parte do corpo, cada membro, cada músculo, cada pelo, cada coisinha em seu lugar. A Tua palavra nos diz, ó Deus, e assim nós cremos que o Senhor nos viu quando nós ainda não tínhamos forma. E por um milagre da vida que o Senhor rege, o Senhor dá, ó Deus, assim fomos formados, e por isso Te pertencemos. Mas Te pertencemos muito mais, ó Deus, porque o Senhor nos comprou
quando estávamos perdidos, quando éramos inimigos do Senhor, inimigos da cruz. E lá na cruz o Senhor nos conquistou, nos comprou. Lá na cruz o Senhor nos perdoou, nos lavou. Lá na cruz o Senhor mudou nossa história, nossa vida. Por isso, ó Deus, nós te pertencemos como criação, como filhos. Pai, no nome de Jesus, glorificado, louvado, honrado seja teu santo e doce nome. Ó Deus, toda a terra está cheia da tua glória. Ó Pai, teus filhos te amam, Deus. E nós também oramos para que o Senhor venha, meu Deus, manifestar-se como único Deus verdadeiro sobre toda a terra, Deus, sobre toda a criação. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão ouvindo a tua palavra, acessando nesse momento, acompanhando conosco, que todos nós, ó Deus, no mesmo espírito, no mesmo coração, estejamos, ó Deus, assim, buscando essa experiência nesta noite, e que o Senhor ministre sobre cada um, em nome de Jesus. Sim. Que o Senhor use, meu Deus, os irmãos que estão aqui trabalhando também nos instrumentos, na transmissão, para a glória do teu nome. Reveste com poder e graça, ó Deus. Reveste-os, ó Deus, com capacitação dos altos céus. Reveste, meu Deus, com ousadia para ministrar, ó Deus, através da música e dos cânticos, ó Deus. Toma e unge teus filhos e usa poderosamente como instrumentos vivos, como ferramentas poderosas, ó Deus, como servos das tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom culto para nós. Eu estava brincando aqui com o Haroldo, com a Isabel, que hoje a gente está jogando com o time titular, né? O Flamengo jogou hoje com o time titular, ganhou de 4-1. É mesmo? É. Jogar com o time titular é outro nível, né? É. Então, nós vamos jogar para Deus, né? Com o time titular, né? Sem tomar gol, hein, Haroldo? Sem tomar... É que todo mundo sem tomar gol. Vamos louvar, né, meus irmãos? Vamos louvar o nosso Deus. Ele é o único digno, né? De todo louvor, de toda a nossa adoração. Nosso irmão. Obrigado. Fala aí, senhor, para ver se está. Posso mexer aqui de novo? Isso. Botei para o lado? Aí, obrigado. Por causa da guitarra aqui. Olá, irmãos, boa noite. Estamos de volta, né? Depois de um período distante, um pouquinho distante, devido a esse tempo aí que estamos vivendo, pandemia, né? Mas estamos aqui hoje, para adorar o Senhor. E eu estava com um louvor para iniciar, eu inverti a ordem aqui, tá, Bebel? Vamos iniciar agradecendo a Deus. Graças eu te dou, Pai. Vamos agradecer primeiro a Deus e depois a gente canta o segundo louvor e logo após a gente vai entrar na palavra. Só pegar minha paleta aqui. Digno é o Senhor, tá bom? Graças eu te dou.
grandes coisas em nossas vidas. Que bom poder estar aqui nessa noite, adorando o nosso Deus. E você que está aí de casa, adora o Senhor conosco. Nós vamos cantar o próximo cântico e logo após vamos estar passando a palavra ao pastor para ele trazer a palavra. Esse cântico ele fala sobre oração, para a gente pedir ao Senhor, para o Senhor, cobre-nos com as tuas mãos, com poder, e vem nos proteger, vem nos esconder, Senhor, de todo mal. Nós estamos vivendo esse momento aí terrível de pandemia, na humanidade, e nós vemos quantas pessoas estão passando dificuldade nesse momento. E eu conversei um pouquinho com o pastor antes do culto, me lembrei aqui daquela história que Jesus convida os discípulos, algumas pessoas, vamos passar para a outra banda do mar, e o texto lá de Marcos 4:35, se não me falha a memória, Marcos 4, fala que já era tarde, ou seja, mas mediante a palavra de Cristo, a palavra do Senhor Jesus, ele fala, vamos passar para outra banda, e os discípulos, os seus amigos, seus discípulos entraram, e eu fico imaginando onde Jesus estava, era motivo de festa, motivo de alegria. E diz o texto que foram outros barquinhos junto com esse barco, Jesus e os seus discípulos, e passaram para a banda do outro lado. Só que durante essa jornada, a travessia desse mar, aconteceu uma tempestade muito grande. Eu imagino que na saída foi festa, alegria, todo mundo comendo, bebendo, mas durante a caminhada Jesus foi dormir um pouco, ele estava cansado, foi lá dormir um pouco, e vê uma grande tempestade. E pergunto eu para você hoje, você está passando alguma tempestade hoje na sua vida? Eu acredito que sim. Se você falar, Haroldo, hoje eu não tenho problema nenhum, amém, glória a Deus, mas nós temos um problema que é de todos, que é a pandemia. Então nessa história, eu quero dizer para você, você não está sozinho, você está com Jesus, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o amigo dos amigos. Então creia nisso. E os discípulos muito assustados, o que fizeram? Correram lá para o meu Deus, Jesus está com a gente, vamos acordar ele, que o negócio não está dando certo, nós perdemos o controle e o mar está agitado. Aí Jesus olha para ele, gente, cadê a fé de vocês? Mas aí Jesus entrou em cena, ou melhor, Jesus agiu naquele momento, acalmou o mar, a tempestade, e os discípulos voltaram a ter paz. E nessa noite eu quero dizer para você, se o trovão e o mar se erguer sobre a sua vida, e a tempestade vier, creia que o nosso Deus vai fazer você voar sobre a tempestade. A tempestade vai passar e você vai sobrevoar a essas tempestades. Porque o nosso Deus, Ele é Deus, mesmo na tempestade, Ele continua sendo Deus. Lembre-se, você continua sendo filho amado dEle, Então de forma alguma Ele vai te abandonar. Por isso que esse cântico fala, minha alma está segura em Ti, sabes bem que em Cristo firme você deve estar. Então vamos cantar esse louvor? Ele é lindo, lindo, lindo. Quero mandar um abraço para Jomar, para todos os irmãos, nossos. Vou mandar um abraço e um beijo para a igreja em geral, Se você tem injusto falar Jomar e os outros irmãos, Então Igreja Batista Frade, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? A todos. Vamos lá? Se o trovão
cada dia o braço que nos ajuda, Pai. Ó Deus, obrigado mesmo. E agora, Pai, pedimos por cada irmão da nossa igreja. Quantos irmãos, Pai, que estão com familiares passando problema de saúde, Pai. Ó Deus, contempla cada irmão, contempla cada um, Pai, cada um de nós. E cada amigo também que está participando conosco através dessa live, Senhor. Que o Senhor também alcance os corações de cada um, Pai. Nós agradecemos por cada vida que tem contribuído para essa obra crescer. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Então, amigo, irmão, creia, né? Se você estiver passando dificuldade, o nosso Deus, ele vai fazer você transpor as dificuldades. Basta crer e continue firme, firme no Senhor. E eu quero dizer a você que está acompanhando a gente agora, se você tiver algum pedido de oração, né, faça, vai escrevendo aí seu pedido, e no final, né, nós estaremos aqui orando, intercedendo a Deus pela sua vida, a vida da sua família também, tá bom? Deus abençoe, daqui a pouco a gente volta. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler o texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Nós estamos em dezembro, né? Dezembro é um mês muito especial para os cristãos, porque além de se comemorar o dia da Bíblia, em dezembro se comemora o Natal. O Natal é um evento muito importante para os cristãos. O Natal é o nascimento de Jesus. Não há uma evidência histórica de que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro, mas ao longo dos anos a igreja tem celebrado o Natal no dia 25 de dezembro. E esse mês é especial porque as famílias podem e devem, reunidos à mesa ou na cama, né? Mês de dezembro para nós é um mês quente. Então não é muito legal reunir na cama, né, para contar a história debaixo do cobertor, mas na beira do rio, ao redor da mesa, sentar e ler as histórias da Bíblia para as crianças, recontar as histórias, rever os personagens. A Bíblia conta nos evangelhos, né, especialmente em Mateus e em Lucas, muitas histórias de Natal, muitos personagens, os pastores, os magos, João Batista, Isabel e Zacarias, enfim, né? Contar as histórias de Natal para os nossos filhos e recontar, reviver, rever. Hoje eu quero ler um pedacinho de uma dessas histórias. Eu quero ler no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 39 até o versículo 45, o texto que fala da visita de Maria a Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45, fala da visita que Maria fez a Isabel. E aí, enquanto você abre aí, Lucas 1, 39, eu vou tentar contextualizar aqui esse texto. O anjo Gabriel tinha anunciado a Zacarias, que era um sacerdote, que a oração dele foi ouvida e que mesmo que ele estivesse já bem velhinho e que a sua esposa fosse também já uma senhorinha bem velhinha, e embora ela fosse estéril, ela estéril e velhinha, ela ia ficar grávida do seu marido, e ela teria um filho, e esse filho seria um profeta de Deus, um instrumento de Deus, que ia ser o preparador do caminho de Cristo. E aí esse texto está falando está anunciando, né, o nascimento de João Batista. No capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, né, que Isabel era estéril e os dois eram muito velhinhos. E aí, pela graça, pela misericórdia de Deus, e como diz o texto, para Deus nada é impossível, Isabel, poucos dias depois, fica grávida.
E quando ela está no sexto mês de gravidez de João Batista, o mesmo anjo Gabriel vai a outra cidade anunciar a uma jovem, uma adolescentezinha, que estava se preparando para casar-se, né? Ela estava comprometida e ia se casar com José, estavam com todos os preparativos para morarem juntos. O anjo anuncia para ela que ela estaria grávida, mesmo sendo uma virgem, uma adolescente virgem. Ela estava concebida do Espírito Santo e que do seu ventre nasceria aquele que seria o Salvador da humanidade. Aquele é quem seria ao mesmo tempo homem e Deus. Aquela criança trazia na sua natureza, aliás, trazia no seu corpo duas naturezas. A natureza humana, Jesus era humano como nós, e sentia as mesmas fadigas, tinha as mesmas expressões, sentimentos, humores, mas também trazia ali a natureza divina, porque ele era Deus encarnado, era o verbo que se fazia carne. Então, quando Maria recebe a visita do anjo, que diz: olha, Maria, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e a tua prima Isabel já está grávida de 6 meses. Ela está grávida daquele que vai ser o preparador do caminho do seu filho. Então Maria sai da cidade de Nazaré, que ficava lá no estado da Galileia, atravessa o estado da Samaria, vem a uma cidade, né, de Judá, cá no sul do estado. Ela morava ao norte, ela veio ao sul, e vem visitar a sua prima Isabel. Isabel é prima de Maria, embora uma fosse bem velhinha e a outra uma jovenzinha, adolescente, né? Elas eram primas, moravam distantes e tinham pouco convívio. Mas, por algum propósito divino, Maria visita Isabel. E sobre essa visita, eu quero aqui explorar dois princípios cristãos que eu quero trazer assim para o foco, eu quero enfatizar, eu quero frisar, eu quero trazer aqui em relevo, eu quero destacar dois princípios para a gente buscar com cristãos no mundo. E aqui trazer aqui de forma prática esse espírito do Natal, sabe? Esse sentido prático do Natal. O Natal vem trazer a nova e grande revelação de Deus em Cristo, e também nos chamar para uma nova relação com Deus por meio de Cristo. E por meio dessa grande revelação, o Natal, né, que precisa ser encarnado também por nós, precisa ser entendido por nós, e seus princípios precisam se tornar práticas em nossas vidas. A mensagem do Natal, né, é dita de outra forma, né, em todas as páginas da Bíblia, que Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo, que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna. E ele manda esse Filho único gerado dele, único gerado dele, ele manda esse Filho amado ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a Bíblia diz que esse Deus vem ao mundo, e o mundo prefere as obras, ou melhor, o mundo prefere as trevas, mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eram ruins, eram perversas. Pois bem, a mensagem do Natal é essa, né? Deus está reconciliando com ele o mundo por Jesus Cristo, e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse sentido prático do Natal, baseado nesse texto, Lucas 1, de 39 a 45. Eu convido os irmãos então para a gente ler a palavra de Deus. Diz então assim a Bíblia, meus irmãos: e naqueles dias de gravidez de Isabel,
Isabel está no 6º mês. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, o marido de Isabel, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. As palavras de Isabel para Maria. Logo após o bom dia, os beijos, de saudações iniciais, Isabel, cheia do Espírito Santo, ela diz essas palavras para Maria. Depois que a criança salta no ventre, e ela sente uma alegria extraordinária, e ela chama Maria de bendita, entre as mulheres, e diz que bendito é o fruto do ventre de Maria. E ela diz então, como é que Deus faz isso comigo? De mandar-me visitar a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador. Isabel já estava confessando Cristo ali como seu Senhor, antes mesmo de Cristo nascer. E Maria ali estava nos primeiros dias da sua gravidez, da sua gestação, da sua concepção. Meus irmãos, por que Maria visita Isabel? Eu quero deixar aqui 3 perguntas desse texto e tirar 2 lições. Por que Maria visita Isabel? Meus irmãos, Maria não vai comemorar a gravidez de Isabel, Maria não vai celebrar a gravidez de Isabel, porque Isabel era velhinha, oraram muitos anos ela e o marido para ter um filho, e diz a palavra que um dia, depois de muitos anos, depois de 20, 30, 40 anos, talvez 50 anos depois de tanto orarem juntos, Zacarias e Isabel, um dia o anjo Gabriel chega para Zacarias e diz assim: Zacarias, deixa eu te falar uma coisa. Um anjo. Zacarias era um sacerdote, ele estava servindo a Deus no templo, foi sorteado para ele entrar no lugar santo, que se entrava por sorteio, e ali ele teve uma visão do anjo de Deus, no altar de Deus, e o anjo se identifica com Zacarias: eu sou Gabriel, anjo de Deus, a gente dizer uma coisa, a sua oração foi ouvida. 30, 40, 50 anos depois, a sua oração foi ouvida, e a sua mulher, que é velhinha, que é estéril, ela vai ficar grávida, e aquele filho que vocês tanto pediram a Deus vai vir. Deus vai te dar um filho. E diz a Bíblia que Zacarias ficou incrédulo. É natural, a gente ficar incrédulo, uma coisa tão extraordinária. E poucos dias depois ele volta para casa, Isabel fica grávida, e assim foi. E passados 6 meses, então, esse mesmo anjo visita uma jovenzinha virgem. Então, pelo poder do Espírito, 2 mulheres engravidam, uma estéril velhinha e outra adolescente virgem. Uma concebe de seu marido, que é um milagre, 2 velhinhos conceberem, ainda mais uma mulher sendo estéril, e uma outra pelo poder do Espírito Santo sendo virgem, pela virtude do Espírito. Mas Maria não vai ali cumprimentar Isabel, Maria não vai levar um presentinho para o neném, Maria não vai lá enfeitar a casa para a chegada do neném,
Maria não vai levar mensagem de ninguém. Maria não vai ali, irmãos, para uma visita social. Maria vai ali pela direção de Deus. Maria foi porque precisava ouvir o que Deus falaria para ela através de Isabel, e Maria foi levar a Isabel o que Isabel precisava receber de Deus através de Maria. Então, pela direção de Deus, Maria, uma jovenzinha, deixa todas as suas prioridades e empreende uma viagem grande e até perigosa para estar com Isabel. O que Maria leva para Isabel? E o que Maria traz para Isabel? Antes, a gente precisa entender quem é Maria e quem é Isabel. Embora Maria fosse uma jovenzinha e Isabel uma idosa, Maria, meus irmãos, aqui, diante, assim, aos nossos olhos, diante de Deus, todos são iguais. Mas Maria aqui é uma pessoa com uma distinção maior do que Isabel. Em outras palavras, Maria é maior que Isabel. Maria é maior que Isabel. E é a maior que se inclina a menor, porque esse é o princípio do reino. É sempre assim. A grandeza está em se reclinar para o menor. Maria leva para Isabel esse testemunho, esse conforto. Maria leva para Isabel essa unção. Maria leva para Isabel essa graça bendita. Maria leva para Isabel uma ministração da parte de Deus. Maria leva consolo, Maria leva alegria, Maria leva graça. Maria vai testificar, legitimar. Maria vai abençoar Isabel. E o que ela traz? Ela vai com um propósito de servir, de entregar, de abençoar. E ali também ela é abençoada. Ali também ela é ministrada. Ali também ela é confirmada. Deus usa Isabel para falar profeticamente a Maria de uma forma ímpar, sem igual. Sem igual. E o que essa visita revela, irmãos, de Deus para nós? Essa visita revela mais do que as mulheres, mais do que a vida dessas duas mulheres extraordinárias. Nós estamos falando de duas vidas que por acaso eram mulheres, que eram extraordinárias. Duas pessoas fora do comum. Duas pessoas que diante de Deus tinham uma vida e uma conduta de retidão, uma conduta ilibada. O que essa visita revela para nós? Mais do que aspectos pessoais da vida dessas duas pessoas. Essa visita revela, irmãos, mais de Deus. E revela princípios de Deus para nós cristãos, princípios esses que nós cristãos devemos buscar e viver. Que princípios são esses? Eu quero mencionar dois aqui. Primeiro, meus irmãos, nós cristãos devemos buscar e viver a direção de Deus nas nossas vidas. Maria visita Isabel pela direção de Deus. E orientada por Deus e pela direção de Deus, Isabel ministra a Maria. Meus irmãos, se há uma coisa que o cristão precisa buscar, é a direção de Deus para a sua vida. Se é uma coisa que os cristãos precisam viver, é a vontade de Deus para as suas vidas. Se é uma coisa que os cristãos devem buscar, é o discernimento do Espírito para todas as atitudes, para todas as ações, para todas as decisões, para todas as escolhas, para orientar seus princípios e valores, para orientar sua postura no mundo.
Nunca o mundo esteve tão confuso. Nunca as pessoas estiveram tão confusas e, por que não dizer, perdidas. Começando da própria identidade. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, mais do que nunca, estão confusos e confusas, melhor dizendo, a respeito da sua própria identidade. Elas não sabem quem elas são. Elas não sabem quem elas são diante do espelho. Elas não sabem quem elas são diante do próximo, do outro, da comunidade. Elas não sabem quem elas são diante de Deus e da vontade de Deus. Nunca o mundo e as pessoas estiveram tão confusas e perdidas em relação ao sentido de suas vidas e ao sentido das coisas. Nunca tiveram tão perdidas em relação a princípios e valores. Nunca, como este tempo. Nós estamos vivendo um tempo de confusão, porque são tantas vozes e tanta gente, entidades, instituições que se levantam com uma bandeira e com uma palavra e buscam, especialmente pela mídia, fazer a cabeça do povo, do adolescente, dos jovens, mesmo dos idosos, dizendo assim: ah, você está ultrapassado, você não pode mais pensar assim, o que você pensa não condiz mais com esse tempo. E aí, irmãos, também, por consequência disso, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão perdidas também na sua relação com Deus. Quantos cristãos há que estão perdidos? Quantos cristãos há que não têm convicção a respeito da fidedignidade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, da nossa Santa Bíblia, do velho livro, que é a nossa Bíblia? E aí, meus amados irmãos, nós devemos buscar e viver a direção de Deus para as nossas vidas. E essa direção de Deus nós encontramos primeiro na Bíblia, né? Ou, né, isso não é uma ordem, né? Nós encontramos especialmente na Bíblia e na nossa relação com Deus, que é através da oração principalmente, né? Oração e palavra. Mas nessa relação com Deus, através da oração e da palavra, nós encontramos discernimento e encontramos direção. Direção e discernimento andam juntos. Todos os dias, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus que nos direcione. Direcione como agir, como falar. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu olho ao meu redor e fico perplexo, porque parece que nós cristãos estamos vivendo por nossa própria conta, no fundo como se Deus não existisse. Nós acordamos e vamos para a nossa luta com a força do nosso braço, nós empreendemos e fazemos nossas escolhas com o nosso próprio discernimento, nós estabelecemos metas, objetivos e prioridades de acordo com nossas vontades de possuir, de ter e de ser igual e de enriquecer e de acumular. Tomara que eu esteja errado, mas eu penso que eu estou vivendo um tempo que os cristãos não buscam para entender e não buscam para viver a direção de Deus. E diz a palavra, meus irmãos, que tudo que não vem da fé é pecado. Tudo. Porque o que nós aprendemos de Deus é buscar de Deus a sua direção, sua vontade, que é sempre doce, é sempre bela, é sempre, diz a Bíblia, né? É perfeita, boa, perfeita e agradável. Mais do que nunca nós precisamos buscar a vontade de Deus. Mais do que nunca nós precisamos não só saber aquilo que Deus quer,
mas procurar vivermos aquilo que Deus quer. Mais do que nunca nós devemos pedir discernimento. Mais do que nunca nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E foi isso que Maria fez. Maria, dirigida por Deus, orientada por Deus, teve o discernimento de ministrar sobre Isabel e de ser ministrada através de Isabel. E Deus faz essas conexões maravilhosas, né, irmãos? Deus junta as pessoas e Deus confirma seus propósitos através das pessoas. Deus fala e profetiza como Ele quer nesse tempo, não revelações novas, maiores e diferentes que a Bíblia, porque isso é doideira, né? De algumas pessoas e de religiões. Mas Deus ainda usa pessoas para ministrar sua graça, sua vontade, para abençoar, para confortar, para animar, para fortalecer. E é por isso que Maria visita Isabel. Porque Maria estava ali totalmente debaixo da direção de Deus, orientada por Ele e com discernimento que aquele era o momento. Meus irmãos, quantas vezes a gente perde o momento? Como a gente diz, a gente perde o time da história. Quantas oportunidades de ir lá levar uma palavra, quantas oportunidades de ir lá, né, nesse tempo que a gente está evitando o abraço, mas quantas oportunidades a gente perde de ir lá dar um abraço, de ir lá ministrar uma palavra, de ir lá fazer uma oração, de ir lá arrumar a casa para alguém, de ir lá se oferecer, de ir lá levar uma palavra de carinho, de conforto, e nós perdemos o time. E isso é pior quando nós perdemos e continuamos a perder sem ao menor discernimento de que é isso que deveríamos fazer, é isso que o Senhor está colocando no nosso coração, e isso é triste porque significa que nós estamos andando no nosso próprio caminho, da nossa própria cabeça, como todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho antes de sermos redimidos por Cristo, e aí Ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. E agora a gente está tomando o caminho velho, o caminho da nossa vontade, o caminho da nossa prioridade, o caminho do discernimento apenas humano. Então, meus irmãos, esse é o princípio que eu quero enfatizar aqui. O princípio da direção e do discernimento de Deus, que o cristão deve buscar para entender, e entender para viver, e viver para a glória de Deus, e viver para ministrar ao outro. E esse é o segundo princípio, servir ao outro, como forma de serviço a Deus, ministrar seus dons, colocar sua vida como ministério, viver como ministro de Deus. Deus nos fez em Cristo, todos nós, ministros da nova aliança. Nos deu todos nós o ministério da reconciliação e nos dotou com dons e talentos para ministrarmos aos outros a sua graça, a graça manifestada em forma de salvação, a graça manifestada em forma de cura interior, a graça ministrada através dos dons espirituais. Mas todos nós devemos servir e ministrar com os nossos dons, fazer da nossa vida um ministério, como Cristo fez, porque Ele não veio para ser servido, mas para servir, como diz a Bíblia, Marcos 10:45, né? E para dar a sua vida em resgate de muitos. Se é um sentido que nós precisamos buscar para esse tempo, é o sentido de servir, é o sentido de colocar a nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, e buscar entender as prioridades do reino,
e buscar o reino em primeiro lugar, e ministrar sobre as pessoas. É isso que Maria vai fazer com Isabel. Ministrar a graça, ministrar os dons, os talentos. E, meus irmãos, que coisa maravilhosa, bendita, né, irmãos? É abençoando que a gente é abençoado. Maria sai de casa com a motivação de servir e é servida. Maria sai de casa com a motivação de abençoar e é abençoada. Maria sai de casa com a motivação de se colocar em função do outro, da outra no caso. Mas ela é ministrada, a outra ministrando e se colocando, né, a serviço de Deus para abençoar naquela altura, né, aquela menina, apenas uma menina, mas tão grande, só uma menina, mas uma mulher, a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Não é à toa, né, que Maria é tão amada, tão querida, tão admirada, tanto, a mais bendita de todas as mulheres. E ela mesma reconheceu que a sua maior graça era também poder conhecer o fruto do seu ventre como seu Senhor e Salvador. Nesta noite, meus irmãos, lendo sobre Maria e Isabel, o que a palavra de Deus traz para nós, destacando nessa noite, são dois princípios que nós devemos buscar: a direção de Deus e o serviço ao próximo. Seja esse próximo quem for, mas ministrar a graça de Deus ao próximo e viver debaixo da direção de Deus, viver debaixo da dependência de Deus, buscar discernir, entender espiritualmente. Diz a palavra que as coisas espirituais nós não entendemos da nossa inteligência, da nossa competência, da nossa capacidade humana. Nós não entendemos das nossas experiências, por maiores que sejam. As coisas de Deus, as pessoas mais simples podem entender, independente da idade, da escolaridade, da cultura. As coisas de Deus se discernem, se manifestam espiritualmente, porque Deus se faz entendido e Deus coloca nessas coisas no nosso coração e no nosso entendimento. E eu desejo isso para mim e para os irmãos, que nesses tempos que nós vivemos tão confusos, nós busquemos direção de Deus para nossas vidas. Meus irmãos, a melhor experiência dessa vida, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa viver debaixo da direção de Deus. É você ter certeza que Deus te orienta, Ele governa a sua vida. É Deus que te dá a direção, Ele que te aponta, Ele que te dá experiências com pessoas, Ele que te aproxima de pessoas, Ele que cria oportunidades, é Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Que coisa maravilhosa é quando a gente entende que o que acontece na nossa vida é debaixo da vontade e da direção de Deus. Porque se uma coisa acontece, é porque essa é a vontade de Deus. E se uma coisa não acontece, nós temos o discernimento de não ficarmos chateados e temos o discernimento de que nem temos o direito de nos acharmos contrariados e chateados e decepcionados, porque se aconteceu, foi porque foi a vontade de Deus. E se não aconteceu, porque foi a vontade de Deus. E quando não é assim, irmãos, sobra culpa para todo mundo. A começar pela culpa que nós nos impusemos a nós mesmos. Nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos incompetentes, achamos que não nos esforçamos o suficiente, achamos que não fomos dignos, que não merecíamos. E aí sobra a culpa para o marido, para a mulher, para os filhos, para os pais,
para os amigos, para a igreja, para os vizinhos, para os colegas de trabalho. Ah, mas quando a gente está na direção de Deus, se acontece é porque Deus fez acontecer. E se não acontece é porque Deus não era vontade de Deus que acontecesse. Deus quis que não acontecesse. Olha que experiência maravilhosa. E assim, com esse discernimento, buscar servir ao outro, colocar o outro como um alvo de nossas vidas, servir a quem passar por nós. Eu entendo, meus irmãos, que esse é o sentido do Natal. E eu entendo que esse é o sentido da vida cristã. Ninguém pode dizer que ama a Deus sem uma vida de serviço ao próximo, sem uma relação de amor ao próximo. O Natal não tem sentido só de botar o pinheirinho, né? Aquela arvorezinha bonitinha, enfeitadinha, com as luzes bonitinhas, com o pisca-pisca. Isso tem o seu lugar, isso é bonito, presépio, né? Presépio é uma coisa singela, maravilhosa, né, irmãos? O presépio não é muito da tradição dos evangélicos, é uma tradição mais católica, mas o presépio é uma coisa maravilhosa. Aqui no Frade tem um presépio ali na Casa Azul, na rua principal, né? Ali um pouco antes do colégio Ivete Santana, que a gente passa ali e à noite então, né, merece uma foto. O presépio fala de humildade, o presépio fala de simplicidade, o presépio fala de Deus, o presépio fala de realidade, o presépio traz os nossos pés para a terra e o presépio coloca o nosso pé no chão, o nosso pé na terra. O presépio nos orienta, ele nos coloca, né, no nosso lugar. Quando a gente vê o Deus menino nascido no lugar mais humilde, porque não tinha lugar para ele, e nascido num coxo de animais, nós entendemos, irmãos, que não tem lugar para orgulho, para soberba, não tem lugar para rivalidades, para disputas, não tem lugar para essas coisas, que nós devemos olhar para nós mesmos e procurar viver uma vida simples e prática e entender o que esse Deus que encarna, o que Ele quer de nós. Para terminar, irmãos, eu quero dizer que Jesus veio ao mundo não só para morrer por nós, mas para viver por nós. Morrendo, Ele nos deu a salvação e se tornou o nosso Salvador. E vivendo, Ele se tornou o nosso modelo e mestre. Nosso mestre e nosso modelo. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ministre sobre suas vidas esses princípios. A direção e o discernimento espiritual e o serviço como prioridade da sua vida, como prioridade do reino. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó nosso Deus, eu te agradeço, porque a Tua palavra vida ainda fala aos corações, e ainda alimenta e traz conforto, e ainda desafia, ó Deus, e corrige. Pai, eu peço misericórdia para mim mesmo, porque muitas vezes eu tenho vivido no meu próprio entendimento, e muitas vezes eu tenho ignorado, meu Deus, a Tua direção. Então, meu Deus, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia. E me coloco também, ó Deus, na condição de intercessor de meus irmãos neste momento. Porque muitos deles também, meu Deus, se perdem na correria do dia a dia, na confusão das falas, das muitas coisas que se ouvem, e assim, ó Pai, teus filhos, a tua igreja no mundo, muitas vezes negligencia a tua direção, a tua vontade, e o discernimento, meu Deus, da tua vontade sobre todas as coisas,
o discernimento dos teus princípios, dos teus valores. Eu oro pedindo a tua graça. Eu oro para que o Senhor ministre, meu Deus, esta graça sobre nós, no nome precioso de Jesus, para que a tua igreja glorifique o teu nome, para que a tua igreja cumpra, meu Deus, de fato, o propósito para o qual o Senhor a estabeleceu no mundo, como cristãos no mundo. Pai, aviva a tua igreja e traze, meu Deus, para o teu rebanho aqueles que te aprouve, meu Deus, salvar. Que nesta noite, Deus, as pessoas ouvindo a tua palavra, possam abrir um pouco mais do seu coração e receber um pouco mais da direção do Senhor, da tua vontade, da tua direção, do teu discernimento para as suas vidas. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós ainda vamos cantar um cântico. Haroldo vai ministrar para nós. Mas antes desse cântico, eu queria aqui trazer uma palavrinha. Nós continuamos pedindo aos irmãos que intercedam por esse momento que a gente está vivendo, como igreja, como comunidade no Frade, como comunidade em Macaé, no Rio de Janeiro e no Brasil, né, e no mundo. Nós temos visto muitos casos, né, da Covid-19 aumentar. Aqui no Frade, algumas pessoas, na nossa igreja, né, algumas pessoas, na nossa igreja mesmo. E eu mesmo estou com um tio, 84 anos, tio Zé, o irmão mais novo do meu pai, meu último tio, dos irmãos do meu pai. A Gisele está com a tia também, internada, esteve, né, bem ruim. Recebeu hoje, graças a Deus, uma pequena melhora. E nós ansiamos e oramos, né, para que tia Yolanda melhore logo. Eu tenho recebido notícia de muitos colegas, pastores, esposas, né, vivendo esse drama, essa luta. E aqui na igreja, a nossa irmã Dalícia, né, mais alguns irmãos, na sua saúde, nossos irmãos Alderino, Zenilda. Então peço que os irmãos nos ajudem, né, em oração. Não sei se Gisele tem alguma coisa aí para destacar. Maurício, né? Maurício da nossa igreja pede oração também por um tio que está precisando muito das nossas orações por sua saúde. Meus irmãos, também quero aproveitar aqui, a Gisele está me lembrando, para falar do casamento do nosso irmão Alessandro. Ontem Alessandro se casou com a Tati. Alessandro é um jovem muito querido, é o ministro louvor aqui também. Alessandro é um menino que desde pequenininho, né, é muito amado, muito querido, muito admirado, de uma família muito, muito querida, muito especial, muito abençoada, que é a família do Alexandre e de Maria. Alexandre e Maria são 2 diáconos da nossa igreja, 2 ministros, né, na casa de Deus. Então uma família muito especial, o Júnior, a Carol e o Lelê. E a Carol já é casada, tem uma filhinha, né, Isabela, que é uma graça, é o xodó da família. E ontem essa família foi abençoada também com o casamento do Alessandro. Alessandro está com a sua noiva em Odel e deve estar de volta nesses próximos dias. Nós damos muitas graças a Deus pelo que Deus fez por eles e por nós, né? Esse ano, embora seja um ano muito difícil, nós tivemos algumas dádivas benditas. Nós, por exemplo, celebramos, né, uma grande vitória na saúde de Jomar. Jomar fez transplante duplo. Isso já se completou então em 5 meses, né? De 5 de julho, né? Jomar fez essa cirurgia, está recuperando muito bem, graças a Deus. Casamento de Lelê. Algumas pessoas estão se formando, né, na escola, gente estudando. Nós mesmos, né, estamos aqui construindo, né, uma casa, estamos transmitindo aqui da nossa casa nova. E em breve, né, uma família de cada vez, a gente vai estar recebendo alguns irmãos da nossa casa,
Nós queremos receber todos os irmãos, todas as famílias, para a gente agradecer a Deus os 20 anos que a gente morou nas dependências da igreja, e todo o carinho, todo o sustento, todo o amparo, todo o amor dessa igreja maravilhosa, que é essa igreja do Frade, né, com a gente. E a gente quer retribuir um pouquinho só, tomando um café, comendo um feijãozinho com os irmãos, né, com carinho. Então nós temos muito a celebrar, agradecer, a louvar e bendizer esse Deus maravilhoso. E eu quero pedir uma coisa para os irmãos: se você tem uma vitória, se você tem uma graça alcançada, se você que é estudante, né? Você passou de ano, teve formatura de 5º ano, de ensino fundamental, de ensino médio, de faculdade. Agora há pouco nós estávamos celebrando nosso irmão Renato, casado, 2 filhos, um menino do Frade, família simples, pobre, filho de Isaías e Mariazinha, como ele mesmo fala, né? Isaías se formou agora recentemente, engenheiro, né? Então, se você também está vivendo essa experiência, você, sua casa, seus filhos, vamos compartilhar, para a gente fazer um grande culto de ações de graças, pelas grandes coisas que Deus fez por nós. E de fato são muitas e grandes coisas que Ele fez por nós, e por isso estamos alegres. Também me despeço com um beijo carinhoso, uma saudação em Cristo Jesus para todos os irmãos da igreja, os membros, os vizinhos, os amigos, de perto, de longe, de Macaé, de Conceição de Macabu, de Porto Velho, Rondônia, para todos vocês, nosso carinho, o carinho da igreja, o nosso abraço. Que Deus abençoe, uma semana maravilhosa, abençoada, muita leitura bíblica, muita reflexão, busca da direção de Deus, do discernimento, muito serviço ao próximo. Coloca a sua vida, a sua estrutura, a sua casa, seus bens, seus dons, seus talentos para abençoar os outros. E você vai ver que você é rico, que você é rico, que você não precisa de nada. Essa semana minha irmã falando com meu tio, 84 anos, internado de Covid, e mal, né, internado. Minha irmã conseguiu falar com ele pelo celular, né? E aí perguntou assim: tio, como é que o senhor está? E sabe qual foi a resposta dele? Ele, rindo, ele falou assim: eu estou muito bem, minha filha, eu estou com Jesus. É isso que é riqueza, né, irmãos? Né? Eu tenho Jesus, eu estou com Ele, né? Maravilha. Senhor, vem cantar para nós. Amados, Deus abençoe, um grande abraço, um beijo carinhoso, uma semana abençoada, na paz. Amém, né? Estamos de volta, vamos agora finalizar com mais um cântico. Esse cântico, falta só ligar aqui. Ah, tá. Obrigado. Vamos finalizar agora com mais um cântico. E interessante essa palavra que o pastor falou do tio, né? Que está lá internado, Covid. Ele falou que está tudo bem. Mas ele só consegue ver isso com os olhos, não olhos naturais. Quando a gente olha para o olho com os olhos naturais, a gente consegue só ver enfermidade, dores, tristeza, problemas, né? Como todos nós temos. Porém, nós precisamos, nessa noite, eu quero estimular cada um de nós, a todos vocês, cada um de nós, a enxergarmos com os olhos ou o coração, abrir o coração, os olhos da fé. Duas coisas rápidas. O povo reclamava com Moisés, aí Moisés caía na pilha do povo. O que ele fazia? Corria lá: Senhor, meu Deus, me ajuda, esse povo né? Meu juízo já está ficando ruim. Aí o que Deus, né, falou para Moisés: ó, Moisés, vai lá, rapaz, fala com o povo que marche, continue marchando. O povo está com uma situação difícil, vida ou morte, de frente com um problema, o mar, e o povo. E agora, Moisés? Moisés: Senhor, me ajuda. Moisés fala para o povo marchar, mantém os olhos da fé abertos. E também o profeta Eliseu, né? Quando o jovem, né, o moço, diz a palavra de Deus, o moço lá de Eliseu,
fala que ele levantou de madrugada. Quando ele olha a cidade, o rei da Síria tinha mandado um exército, muitos soldados, carro, cavalo, e cercou a cidade, olha só, por causa de um homem de Deus, para pegar um homem de Deus. Aí o moço falou: Eliseu, agora o negócio ficou ruim, lascou o negócio. Aí Eliseu: o que foi, meu rapaz? Fala comigo. Ele falou: rapaz, a cidade está toda cercada, e agora? Rapaz, ó, abre os seus olhos, abre o coração, abre os olhos da fé, meu filho. Espera aí, só um minutinho. Senhor, abre os olhos desse jovem. Eliseu orou a Deus, falou: agora vai lá, rapaz, dá uma olhadinha lá. E ele olhou, e Eliseu ainda falou: maior é aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. Aí quando o jovem olhou, após a oração de Eliseu, ele viu que toda a cidade, além daquele exército que o rei da Síria mandou, por trás daquele, existia anjos, carros de fogo, um exército celestial cercando a cidade, né? E esse Deus não é o Deus de historinha, não, é o Deus que está na Bíblia, é o Deus que está contigo aí agora, está te visitando, é o nosso Deus que está contigo na pandemia, é o Deus que vai tirar essa pandemia, ou vai acalmar essa pandemia, né? Ah, Haroldo, mas eu perdi uma tia, perdi um parente. Eu também perdi tia, a irmã da minha mãe também faleceu, outros parentes, né? Mas a nossa esperança é lá na glória. Aqui na terra a Bíblia fala que é tudo passageiro, né? Então, força, foco e fé. Nós vamos vencer. Então vamos cantar: abra os olhos do meu coração. Vamos lá?
as recomendações da OMS diz que você não pode sair na rua, né, por aí abraçando qualquer um. Você que está em casa, você pode abraçar sua esposa, seus filhos, pode, né? Você que está em casa, né? Família. Por isso a hashtag fica em casa, não é isso? Então vamos fazer o seguinte: que saudade da gente estar de abraçar a igreja, não tá? Abraçar os irmãos, abraçar o pastor. Esse cântico fala: quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Então você fecha seus olhos. Agora, pelos olhos da fé, você vai estar abraçando e tocando em cada irmão da sua igreja, né? Abraçando ao Senhor, abraçando Deus. Você estará abraçando a todos os seus irmãos. Imagine aquele irmão seu, aquele parente que está lá no hospital. Feche os seus olhos e fala: quero te abraçar. Imagine você abraçando ele, tocando em Deus pelos olhos da fé, né? Haroldo, vamos lá? Haroldo, sim, pastor. Fala para a Edalícia aí que a irmã está internada, né? Irmã Edalícia, a sua irmã está internada, né? Então, pelos olhos da fé, minha irmã, feche os seus olhos agora e peça a Deus, abrace a sua irmã, abrace a Deus, peça a Deus para abraçar a sua irmã agora. Vamos fazer essa união, essa corrente do bem, né? Então vamos lá. Quero te ver. Ora aí, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Deus. Obrigado, Deus. Porque nós te vemos, nós te abraçamos, nós te tocamos pela fé, Pai. Muito obrigada pela semana e por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Deus, continua com cada um que está nos seus lares, suprindo as necessidades, ajudando, Senhor, dando esperança e alegria. Deus, um novo amanhã, Deus. Se nós não acordarmos aqui, Senhor, nós estamos com o Senhor. E por isso nós somos gratos, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. E queremos sempre te ver, Pai. Sempre te tocar e sempre te abraçar. Amém. Amém. Boa semana para vocês, irmãos. Amém. Dani, ó, um abraço para você, Esther, tá? A gente está te abraçando agora. Pela fé estamos abraçando você também, tá, Dani? Volta logo. Volta logo, Dani, ó. Tá fazendo falta, Você Gisele. faz falta. Vem aqui, Zé, desligar aqui a câmera aqui, ó. Tá fazendo falta, viu, Dani?